tarde. Salve a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Os irmãos estão felizes com Jesus? Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Amém? Oh, parece que estão meio tristes, né? Aí fica triste com as coisas que estão acontecendo com esse mundo, não é verdade, gente? Agora Jesus, Ele é a nossa alegria maior, amém? Nós não podemos entristecer com Cristo, mas sim ter prazer em estar na sua presença todo dia, adorando a Ele, porque sem Ele nada nós conseguiremos nada sem Jesus, não é verdade? Por isso precisamos ter muita alegria, prazer em buscar realmente ao Senhor, em adorá-lo, não é? Se dobrar diante dele, porque tudo é dele. Você é dele, a sua casa é dele, seus filhos são dele, sua família é dele, não é? Seus pertences, seus bens materiais também é dele. Amém? Nós somos somente administradores para ele aqui na terra. A igreja é dele, é o povo dele. Somente somos mordomos do Senhor. Amém, igreja? Antes de orarmos, eu queria agradecer a Deus por agradecer das pessoas que estão nos visitando hoje, né? Pessoas pela primeira vez. Está o esposo da irmã, né? Qual é o nome dele? Irmão Carlos, né? Ricardo. Amém, glória a Deus. Uma honra para nós ter você aqui, meu irmão Carlos. Fique muito à vontade. O irmão Alex, né? Alex, né? Está também conosco. Trabalha com Carlos, né? Lá na igreja, com Carlos, Tamar. E Deus continue abençoando. É uma honra para nós ter você conosco. Fica muito à vontade. E voltem sempre a esse lugar, amém? Nós amamos vocês. Queremos ser bênção também na vida de vocês. E já somos abençoados porque vocês vieram a esse lugar nessa tarde. Amém, amados? Tem mais alguém pela primeira vez? Tem não, né? Então tá bom. Então vamos continuar adorando ao Senhor nosso Deus. Mas eu queria convidar você. Eu sei que já passou um tempo de pé adorando ao Senhor. Bom por isso, né? Que podemos ficar de pé. Mas eu queria orar um pouco ainda antes da palavra. Eu queria convidar você a se colocar na posição que melhor você sinta-se mais confortável e a maneira como você entende que você vai reverenciar mais ao Senhor nosso Deus. Então você fica livre e essa oração nós vamos orar pelas pessoas, as famílias que perderam seus entes queridos. Amém, igreja? Quantas famílias perderam seus entes queridos? Também podemos orar pelas pessoas que estão internadas, pessoas que estão enfermas. Então fica muito à vontade aí para clamar ao Senhor sobre aquilo que Ele colocar no teu coração. Lembra de famílias que estão chorando essa hora. Tantas famílias perderam seus entes queridos, né? Estão nesse momento no lamento, estão em uma tristeza profunda. E o Senhor tem nos dado o privilégio de poder chegar a esse lugar nessa tarde e juntos adorar o Senhor, sabendo que os nossos familiares estão sendo cuidados por Deus. O Senhor tem livrado, Deus tem nos livrado, tem nos guardado. Mas chora por aqueles que estão chorando nessa tarde. Chora por eles. Pede ao Senhor que console-os. Pede ao Senhor que esteja abraçando-os, confortando-os. É um momento tão difícil, um momento que talvez nós conhecemos algumas pessoas, algumas famílias, mas nos sentimos presos, sem poder ir lá dar um abraço nessas famílias. Que bem para esse, meu Pai. Oh Deus, lembra da tua família, se coloca no lugar daqueles que perderam, daqueles que sofrem nessa hora, aqueles que estão ansiosos porque seu familiar está
em um leito de hospital, seja em enfermaria, em um UTI, seja lá onde estiver, eles estão ansiosos. Aqueles que estão lá sofrendo, sozinhos, sem poder ver seus familiares, entregue nas mãos de outros, sem nenhum familiar ali para lhe dar um apoio. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que chegue lá junto a essas pessoas, que Ele esteja consolando-as, fortalecendo-as. Sim, Deus, meu Pai, o Senhor é santo e todo-poderoso, Deus. E nessa tarde, mais uma vez, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus. E agradecer, meu Pai, porque nós podemos estar aqui. O Senhor nos concedeu, Pai, essa oportunidade. O Senhor nos deu mais uma semana de vitória. O Senhor guardou a nós, a nossa família. E o Senhor trouxe a nós a esse lugar para que aqui, Pai, nós pudéssemos dobrar nossos joelhos, rasgar o nosso coração diante do Senhor, em favor daquelas famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai, no decorrer desses dias, essas famílias que estão ali, Deus, desoladas, entristecidas, tristezas profundas da sua alma. A esposa por ter perdido o esposo por ter perdido a esposa, os filhos por ter perdido os seus pais, os pais por ter perdido filhos. Deus, nessa tarde, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui louvando, te agradecendo, bendizendo, mas nós clamamos ao Senhor, Deus, em favor dessas famílias, Pai. Seja com elas, poderoso Deus, Espírito Santo, seja ali com eles. Seja o Senhor, Espírito Santo, consolador dessas famílias, Pai. Seja o Senhor, Espírito Santo, aquele que fortalece essas famílias. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, só o Senhor tem a palavra de alegria, só o Senhor tem a palavra de conforto, nesse momento tão dolorido, Pai, que nós estamos vivendo, Senhor. Deus, também queremos apresentar ao Senhor as pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão ali nos leitos, Senhor. Deus, no nome de Jesus, gera esperança no coração dessas pessoas, gera fé no coração dessas vidas, Deus, que eles não venham desfalecer na fé, mas que eles venham confiar cada vez mais em Ti, saber que o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura, o Senhor é Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura de toda a lepra em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, na autoridade do poder do Teu santo nome, meu Deus, nós enviamos a palavra de cura, Deus, sobre aquelas vidas que ali estão enfermas, que ali estão, Deus, angustiadas, ali estão, Deus, oh Pai, basicamente perdendo as suas esperanças, Pai, no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, ativa a fé, ativa a esperança dos Teus filhos naquele lugar, ativa a nossa fé nesse lugar, Senhor, ativa a nossa fé aqui, Senhor, Deus, no nome de Jesus, para que por meio da fé, Senhor, o milagre aconteça, vidas sejam saradas, vidas sejam curadas, em nome de Jesus. Apresentamos os pulmões daquelas vidas que estão ali, ó Deus, e nós entramos com a interferência espiritual, uma interferência no nome de Jesus, que esse vírus, esse mal, ele perca o poder de atingir os pulmões dessas pessoas, que os seus pulmões sejam lavados agora, seus pulmões sejam purificados agora, sejam limpos agora para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meu Deus, no nome de Jesus, nós interferimos agora, ó Pai, no bloqueio, Senhor, da respiração do Teu povo, Senhor, e nós liberamos uma palavra de cura em nome de Jesus, uma palavra de libertação, ó Pai, nas articulações respiratórias do Teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, tira todo o bloqueio, Deus, respiratório da vida dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão ali, Senhor.
Senhor soprou em nós o fôlego de vida, e esse mal não pode roubar esse fôlego, esse mal não pode roubar a vida. Não, o Senhor Deus é o autor da vida. Só o Senhor pode dar, só o Senhor pode tirar. Deus, nessa tarde, no nome de Jesus, nós pedimos o teu socorro, meu Deus. Nós clamamos por misericórdia, Pai. Deus, sara, Deus, o nosso povo, sara essa nação, Senhor, os nossos irmãos que ficaram em casa, uns com gripe, outros que foram atingidos por esse vírus. Nós enviamos a palavra de cura sobre eles agora. Deus, completa a obra de restauração na vida da nossa irmã Vitória, Senhor. Deus, na sua casa, na sua família, a irmã Graça que ali está, Deus, gripada. Deus, em nome de Jesus, queima esse mal, Senhor, destrói esse mal. Nós clamamos pelo teu socorro, por tua misericórdia sobre a vida do teu povo. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a ti, meu Deus, por aquelas outras pessoas que não puderam vir. Não sabemos o motivo, não sabemos qual a razão, mas o Senhor conhece, e eu peço ao Senhor Deus, esteja com eles onde eles estão agora, Pai. Guarda, Senhor, nossos familiares, tenha misericórdias, guarda nossas vidas, guarda cada família representada nesse ministério, Senhor. Deus, os nossos irmãos, seus familiares, Pai, seja com essas famílias, seja com o teu povo, Deus, no nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor, Deus, tenha misericórdia e libera longevidade de vida para todos nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira a contaminação, Deus, a contaminação dessa atmosfera, desse ar, Senhor. Deus, que vidas sejam, Deus, saradas totalmente, que esse mal seja destruído em nome de Jesus, que a nossa cidade seja curada, que outras cidades sejam saradas, que o nosso estado seja sarado. Deus, em nome de Jesus, desocupa os leitos de hospitais, Senhor, com o teu povo saindo dali curado e não mais tendo que entrar mais ninguém naqueles lugares infectados, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos, nós bendizemos e nós te agradecemos e pedimos ao Santo Espírito do nosso Deus que continue conosco, nos direcionando na tua palavra, Pai, naquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas nessa tarde. Em nome de Jesus nós pedimos, louvamos e agradecemos ao Senhor, ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você podia dar um dado de glória, uma salva de palmas para Jesus que cuidou de você. Nosso Jesus, Salvador, que tem a cada dia olhado para nós de uma maneira muito especial, igreja. Oh, Jesus. Se não é o Senhor, Deus, que seria de nós? Se não é o Senhor, que seria de nós? É, Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Queria hoje meditar um pouquinho com você a respeito do ser cheio do Espírito Santo e o papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
partir do verso 38. Você encontrou? Amém? Está escrito assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Amém? Salvem-se dessa geração corrompida. Então Pedro está ali, pregando uma mensagem poderosíssima, e o povo se preocupa e corre até Pedro, começam fazendo perguntas, e Pedro diz: olha, isso é simples. Jesus foi crucificado, vocês o mataram, mas para que haja perdão, se arrependam, se arrependam, sejam batizados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém, querido? Então nós muitas das vezes não entendemos bem qual o plano de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, e muita gente ainda permanece iludidos com um sistema religioso, e o sistema religioso ele mata as pessoas, sabiam disso? Porque não é a religião, é Cristo em nossas vidas, é o Espírito Santo em nós que gera a salvação em nossas vidas. E nós precisamos a cada dia entender isso, que se nós não tivermos uma vida de arrependimento, uma vida voltada ao Senhor e cheio do Espírito Santo, nós não somos nada. Seremos semelhantes ao mundo lá fora que não conhece o Deus que nós conhecemos. Se nós não tivermos o cuidado, nós nos tornamos simplesmente religiosos. E nós não estamos aqui para ser religiosos. Nós não estamos aqui para ensinar uma religião, mas nós estamos aqui para direcionar um caminho e nos levar a caminhar no caminho, o caminho que leva ao Pai. E esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é isso que nós pregamos e anunciamos, a esse caminho, Jesus, o nosso Salvador. E por isso nós precisamos tomar algumas atitudes de arrependimento e ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito ele está no lugar do Pai para nos direcionar nesses dias, para nos aconselhar, nos encaminhar em um caminho de verdade e nos tirar de um mundo de corrupção, no qual hoje também nós vivemos envolvidos nele. Sim ou não? Pedro vai dizer no versículo 40: salvem-se desta geração perversa. Será que no tempo de Pedro já era uma geração perversa? E hoje, como é a geração? Uma geração corrompida, uma geração cheia de corrupção. E se nós não abrirmos o olho como igreja, como povo de Deus, nós podemos carregar um espírito de corrupção dentro de nós. E nós não somos para andar em corrupção, para viver da maneira que o mundo vive lá fora, não, mas nós somos diferentes. Nós somos um templo, uma morada, uma habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, querido? Quem entende que é uma morada do Espírito Santo? Você é um templo do Espírito, você é uma morada do Espírito. Então você glorifica Ele, exalta o nome do Senhor. Se você é a morada do Espírito Santo, se você tem andado com esse Espírito Santo, direcionado e sendo aconselhado e orientado pelo Espírito Santo, então você pode glorificá-lo e exaltá-lo, porque Ele está com você.
Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: olha, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Amém, igreja? É sem acepção de pessoas, é dado a todos nós. Todos nós temos o mesmo direito de receber o mesmo Espírito, de andar no mesmo Espírito, de viver no mesmo direcionamento do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos um pouco as funções, a necessidade que temos de enfatizar o Espírito Santo em nossas vidas. Nós falamos de Deus corretamente em nós, amém? Nós falamos de Jesus corretamente em nós, mas nós muitas das vezes não falamos do Espírito Santo. Não damos ênfase ao Espírito Santo, e nós esquecemos que hoje nós vivemos controlados justamente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O próprio Jesus disse que ia subir aos céus, mas ia mandar um Consolador para que nós não ficássemos sós, permanecesse conosco, e esse Consolador, o Espírito Santo, ele ia nos conduzir nos caminhos retos, nos caminhos da verdade, nos caminhos que o mundo aí fora não conhece, porque não tem o Espírito que nós temos, nem o pode receber, só se eles quiserem aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então que a cada dia aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor, Deus, olha, gera sensibilidade para mim te ouvir por meio do Espírito, porque quem mais fala conosco nesses dias é o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito que nos acusa quando nós vamos cometer alguma coisa que não está correta diante do Senhor. É o Espírito que diz: olha, não é por aí o caminho é esse aqui. É o Espírito que diz: olha, não faça isso porque isso aqui não vai dar certo. Toma uma outra atitude em tua vida. É o Espírito que sempre está com esses cuidados, nos guardando, nos cercando, para que nós não venhamos desviar do caminho do Senhor. Por isso nós precisamos aprender a buscar cada dia mais o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 14, nós vamos passear um pouco na palavra. Romanos 14, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim alegria e paz e justiça por meio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Romanos capítulo 14. A partir do verso 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Quem é que tem alegria aqui? Você está alegre? Sabe por que essa alegria? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não têm o Espírito, eles não têm alegria. Por isso o povo diz que os crentes são doidos, porque em meio às calamidades, mas os crentes eles estão felizes, adorando ao Senhor, seu Deus, glorificando a Deus, porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é o que nos dá alegria, nos dá o desejo de adorar o Senhor, de viver para Deus. É Ele que nos conduz em adoração verdadeira a Deus. A mulher samaritana, nós conhecemos a história. A mulher já tinha tido 5 maridos, e o 6º marido não era o seu marido. Aquela mulher estava perdida, mas ela encontra com Jesus e ela disse: onde é a verdadeira adoração? Como é a verdadeira adoração? Uns falam de Jerusalém, outros dizem que é do monte, outros dizem isso, outros dizem aquilo, mas na verdade tu, o que dizes? E o que eu te digo é que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E
quem são os verdadeiros? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. Só por meio do Espírito que nós adoramos a Deus com verdade. Só por meio do Espírito que nós adoramos a Deus com fidelidade. Se nós não tivermos cheio do Espírito, nós somos infiéis ao nosso Deus. Nós somos infiéis a nós mesmos. Nós somos infiéis aos nossos semelhantes. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser seres de justiça para a glória do Senhor nosso Deus, porque isso é também fruto e papel do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo ainda diz no versículo 18: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim serve agrada a Deus, e aquele que assim serve e agrada a Deus é aprovado pelos homens. Por que uma desconfiança tão grande nesses dias dos homens de autoridade da nossa nação? Porque são homens vazios do Espírito Santo, e quando são vazios do Espírito, eles não conseguem agradar a Deus, eles não conseguem agradar os homens, não conseguem agradar a nação, porque muitas das vezes tanta insatisfação no meio das famílias, porque muitas das vezes as pessoas estão vazias do Espírito e sem a alegria do Espírito. As pessoas, elas são injustas mesmo dentro da sua própria casa. Como nós precisamos nos encher do Espírito e deixar Ele conduzir as nossas vidas para nos transformar em seres de justiça, homens e mulheres fiéis, tanto aos nossos semelhantes quanto ao nosso Deus, para receber a aprovação dos homens aos quais estão ao nosso redor, também agradar ao Senhor Salvador da nossa vida. Será que nós temos agradado a Deus? Muitas das vezes nós queremos agradar a nós mesmos, não é verdade? Às vezes nós até lutamos para agradar os nossos semelhantes, e nós olhamos e dizemos assim: mas só acontece a coisa errada. Sempre que eu quero fazer desse jeito eu não consigo, porque só vai dar errado. E muitas das vezes é porque nós ainda não estamos agradando a Deus. Então primeiro nós precisamos agradar a Ele, e quando agradamos a Ele, aí a aprovação vem no meio dos homens, no meio da sociedade, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. Nós passamos a agradar a todos, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos, igreja, cada dia mais entender isso e buscar viver isso. Não é somente conhecer, mas é um conhecer e ir para a prática com tudo isso que o Senhor tem liberado a nós. Praticar a vida do Espírito Santo, viver direcionado pelo Espírito Santo de Deus, andar sempre na presença de Deus. Se nós não conseguimos agradar a Deus, jamais iremos conseguir agradar a outros. Sim ou não? Jamais conseguiremos. Paulo ainda vai dizer no verso 19: por isso esforcemo-nos por promover tudo quanto conduz à paz e à edificação pública. Para tudo isso tem que haver um esforço em nossas vidas. Nada nós conquistamos sem esforço. Não é verdade? Nada nós conquistamos sem esforço. O reino de Deus também é conquistado por esforço. João Batista vai dizer que o reino é conquistado por violência. Se não houver esforço em nossas vidas, se não houver uma busca diária de uma transformação em nós, de ouvir a voz do Espírito, de andar de acordo com o Espírito, nós não vamos conseguir as coisas. Esse mundo vai permanecer troncho e mantelado, porque a perspectiva de mudança está por meio da igreja. É por meio da igreja que as coisas vão acontecendo, que as coisas vão sendo transformadas, é por meio da igreja. E quem é a igreja? É essas quatro paredes? Quem é a igreja? Somos nós, é nossas vidas. Por isso precisamos nos esforçar cada dia mais. Entendo eu que nós estamos aqui hoje com um esforço, sim ou não? Porque estamos cheios do Espírito, e se o Espírito está em nós, gerou o desejo de buscar, de vir adorar o Senhor, de vir chorar por aqueles que estão chorando, de vir clamar por aqueles que estão precisando, de vir pedir a Deus fortalecimento sobre as nossas vidas, pedir ao Senhor que reative o Espírito Santo dentro de nós, que muitas das vezes nós o entristecemos, o Espírito Santo de Deus.
de Deus em nossas vidas. Por maioria das vezes nós mais entristecemos o Espírito Santo do que fazemos ele alegre conosco. Quantas vezes nós dizemos isso? Porque nós erramos o alvo, praticamos coisas que não têm agradado a Deus, e aí nós trazemos uma tristeza ao Espírito Santo. E quando a tristeza vem ao Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós perdemos a vontade de vir à casa do Senhor, perdemos o desejo de fazer a obra de Deus, nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque nós geramos uma tristeza do Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, aquele que nos conduz, aquele que nos direciona. Então nós precisamos buscar mais o encher do Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Que ele todo dia está cheio do Espírito Santo de Deus. Todo dia busque na oração, todo dia busque na leitura da palavra, todo dia busque evangelizando, falando do amor de Deus, cada dia busque na santidade, sirva a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Ande pelo Espírito, fale pelo Espírito, fale pelo Espírito. Sabe, nunca queira fazer as coisas naturalmente falando. Nunca pratique nada naturalmente, não, mas só faça as coisas com o direcionamento do Espírito Santo. Por isso você precisa ter muita intimidade com Ele, está muito cheio dele, tem muita comunhão com Ele, entende? Você precisa disso. Quer ser vitorioso? Quer ter sucesso na sua vida? É por meio do Espírito Santo. É Ele conduzindo, Ele direcionando, é Ele que vai lhe levar ao sucesso, Ele que vai levar à prosperidade, Ele que vai lhe conduzir à santidade, se você observar, ouvir e obedecer o que Ele fala ao seu coração. Em lugares onde você vai se sentir sozinho, você só vai ouvir uma voz, é o Espírito Santo vai estar ali com você. Naquele lugarzinho lá da tua casa, onde você se esconda ali, só você e Deus, e mais ninguém. E ali está o Espírito Santo bradando dentro de você, te orientando na tua oração. Muitas das vezes nem orar nós conseguimos, nem saber orar direito nós sabemos, mas o Espírito Santo está ali intercedendo com a gente. No nosso momento de dor, de angústia, de tristeza mortal que vem aos nossos corações, é o Espírito Santo que está ali nos ajudando sempre, está presente em nós. Por isso, igreja, não despreze o Espírito Santo de Deus. Não despreze Ele na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Lá em Hebreus capítulo 9 fala do papel, e um papel fundamental do Espírito Santo. Hebreus 9:14. A igreja ela precisa estar movida, cheia, sabe, com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Ele. Eu não sei como tem sido a tua intimidade, o teu relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu sei que cada um tem uma intimidade, cada um tem um relacionamento com Ele. Também não sei até que ponto está a tua obediência ao Espírito Santo. Aquilo que Ele está falando ao teu coração todos os dias, como nós estamos obedecendo a Ele. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam só ao Deus vivo. Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus purificará
a nossa consciência de atos que levam à morte. Que atos são esses que levam à morte? Paulo, escrevendo aos Romanos 6:23, ele vai dizer assim: olha, o salário do pecado é a morte, não é assim? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E só por meio do Espírito Santo de Deus, purificando a nossa consciência, é que nós somos livres desse mal que nos leva à morte, esse mal terrível chamado pecado. É o Espírito Santo que purifica, santifica a nossa consciência. E quando a nossa consciência está purificada, rendida à voz do Espírito, então ela vai automaticamente nos desviando de todos os atos ou todas as práticas que muitas das vezes nós tentamos praticar, e que se nós praticarmos isso vai levar à morte. Por essa razão, esse papel do Espírito Santo ele é fundamental na nossa vida, igreja, em obedecer ao Espírito Santo de Deus. Eu não sei se alguém aqui, assim como eu, já passou alguma experiência assim, de cometer alguma coisa, ou cometer algum ato, alguma situação, e de repente acende uma luzinha aqui dentro e diz: para aí, isso aí não é correto. Alguém já passou por uma experiência dessa? Só dá você ali, você vai lá e ninguém te conhece, só você, e ei, segura aí, e você se arrepia ali, né, dá um negócio, né, e o cara volta, recolhe e diz: meu Deus, ele vai fazer uma bobagem. Não é assim? Quem foi que te alertou? Hã? Quem? Pode falar, quem? Diga: o Espírito Santo tem guardado a minha consciência e me livrado de cometer atos que me levassem à morte, à destruição. Sabe, porque o Espírito Santo ele te ama. O Espírito Santo ele não permite que seja destruído esse santuário. Sabe, quem vai destruir esse santuário, quem tentar destruir, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito o destrói primeiro. Então nada pode mexer nesse santuário, nem o pecado que você tem pensado em cometer ele muitas das vezes, porque o Espírito Santo ele está trabalhando na consciência. Ele está acusando, e aquele que comete o pecado, ele vai ficar com a sua consciência pesada, até que ele se arrepender, volte e peça perdão, e seja cheio novamente do dom do Espírito, e aí vem a alegria sobre ele, porque isso é fruto do Espírito, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. Alegria, paz e justiça do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando o camarada se converte de fato ao Senhor e ele recebe o Espírito Santo em sua vida, ele era um drogado, ele não vai mais para a droga. Ele era um assaltante, ele não volta mais para o mundo do crime. Ele era um prostituto, ele não vai mais trair, ele não vai mais para a prostituição, porque agora ele tem o Espírito Santo de Deus. Se ele trair a sua esposa, a esposa trair o marido, agora não traz mais, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua consciência, dizendo a ele: isso é pecado, se continuar vai para a morte. Quantas famílias, quantos casamentos têm sido destruídos por causa disso? Práticas pecaminosas, desejos pecaminosos. As pessoas começam a engravidar dessas práticas, começam a alimentar o desejo do pecado, o sonho de cometer um pecado, de cometer um ato pecaminoso, e vai engravidando. E se não eliminar aquilo por meio do Espírito Santo, vai dar a luz, e quando dá a luz gera morte, porque deu a luz do pecado. Os irmãos estão comigo? Amém? Então é tempo de nós conservar mais a nossa vida no direcionamento do Espírito Santo, viver para Ele e andar com Ele todo dia, e andar com Ele todo dia, andar em santidade de vida, é ter uma consciência purificada, é ter uma vida transformada, sabe? Por isso que quando Paulo escreve a Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: olha, não sejam conformados
com esse mundo pecaminoso, mas transforme a mente de vocês, sabe? Que as mentes de vocês sejam transformadas para a glória de Deus. Então, são papéis fundamentais do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, perdão, e o versículo 12. Hebreus 4, 12 vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Amém, igreja? É isso que é o Espírito Santo. É aquele que penetra lá dentro e ele julga a intenção, julga os pensamentos e a intenção do nosso coração. E quando ele está julgando, ele não está permitindo que nós praticamos a coisa errada. Ele está dizendo: olha, segura aí. E se você pratica, é porque você é um desobediente a Deus. É porque você não ama a Jesus Cristo. E se nós somos infiéis com Cristo, o Salvador da nossa vida, aquele que veio, deu a sua própria vida por nós, e aquele que é morto pelos homens, é crucificado e ressuscita ao terceiro dia, mas pelo seu infinito amor para com as nossas vidas, ele diz: olha, é necessário, eu vou morrer, vão me matar em si, mas ao terceiro dia eu vou ser ressuscitado, eu vou subir assunto aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês só, não vou deixar vocês assim, eu não vou desprezar vocês, mas eu vou mandar vir sobre vocês o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, para que ele permaneça para sempre com vocês. Sabe, o Senhor está sempre conosco. O Espírito Santo está sempre em nós, está em nossas vidas, ele está conosco. Por isso nós precisamos ter cuidado na nossa fala, no que procede de dentro de nós. Que tipo de som tem soado daqui de dentro, quando nós estamos nos nossos lugares por aí afora? Nas sociedades corruptas, muitas das vezes, no meio do homem, do pecado, o que é que tem soado daqui de dentro? Qual a voz que tem saído? Sabe? Porque a tua boca, ela vai liberar aquilo que o teu coração está cheio. Sabia disso? Você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele vai soprar coisas santas, que vão santificar vidas, que vão resgatar vidas, que vão curar vidas, que vão restaurar e libertar. Mas se o coração estiver imundo, com outro espírito que não é o santo, só vem coisas nojentas. Lá em Mateus capítulo 12 e o verso 34, nós encontramos o próprio Jesus falando a respeito da diferença entre aquele que está cheio do Espírito e aquele que é vazio do Espírito. Mateus capítulo 12, 34, ele diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio. A boca fala do que está cheio. Então a tua boca, ela vai falar sempre daquilo que o teu coração estiver cheio. Se o coração está cheio de maldade, a boca vai sair só coisas malas.
Se o coração estiver cheio de coisa boa, então vai sair coisas boas, palavras agradáveis, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de fidelidade, uma prática diária em nossas vidas. Para isso nós precisamos alimentar a alegria do Espírito em nós, nos submeter à voz do Espírito em nossas vidas. Às vezes nós ouvimos histórias de pessoas que estão na igreja, um ou outro por ali perdidos, e as pessoas dizem assim: aquele fulano ele é da igreja ainda, não é? Por quê? Aquilo é uma vergonha, não é assim? É um escândalo. O que ele fala, ou ela fala, só a misericórdia. Sabe por quê, gente? Não se enche com o Espírito Santo de Deus, não se enche da palavra de Deus. Muitos conhecem a palavra, muitos conhecem, mas na realidade não tem, sabe, o temor de andar com ela na prática. Jesus diz: aquele que me ama guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, sabe? Outra coisa que ele nos fala aqui: o homem bom, do seu bom tesouro ele tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Olha, no dia do juízo todos irão dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, que tiverem anunciado. Por isso usa a sua boca como instrumento de Deus para falar coisas boas, amém? Para falar aquilo que é propósito de Deus, que é projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa. Davi, ele entendia isso, ele dizia: não me afaste da tua presença, nem retiras de mim o teu Santo Espírito. Amém, igreja? Davi diz: olha, Senhor, tenha misericórdia, não me afaste da tua presença, nem retiras de mim o teu Santo Espírito. Você pode dizer isso nessa tarde? Diga: Senhor, bota a mão no teu coração, diga: não se afaste, ou não me afaste da tua presença, nem retira de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Amém, igreja? Deixa o Senhor viver com alegria dentro de você, com o poder do Espírito Santo. Deixa o Senhor caminhar contigo todo dia. Seja diferente onde quer que você esteja, por onde você andar. Seja diferente, fale palavras boas, pratique atitudes louváveis, atitudes que sejam aprovadas por Deus e reconhecidas pelos homens como pessoas de um testemunho, pessoas tementes a Deus, como pessoas santificadas no altar do Senhor. É isso que o Senhor está esperando da sua igreja nesses dias, uma igreja que se levante em santidade, temor e obediência a Ele. Como isso é maravilhoso para nós, igreja. O Espírito do Pai, Ele também conversa, amém? Você sabia que o Espírito Santo de Deus conversa? O Espírito Santo fala? Você sabia disso? Amém? E agora o Espírito Santo vai falar por meio de quem? Por meio de quem? Onde está a boca do Espírito Santo? Onde as pessoas precisam ouvir a voz do Espírito? Onde está a boca do Espírito? Se ele fala, se ele respira, se ele tem fôlego, e agora como ouvi-lo? Como deixar ele falar? Como deixar? Bota a mão na tua boca assim, mesmo em cima da tua máscara, aí não pode tirar. Diga: aqui está a boca do Espírito Santo de Deus, não para falar coisas inúteis, mas para falar aquilo que aprove ao Senhor, ao nosso Deus. Ele fala por meio da nossa boca. Amém? Agora essa boca que é para proferir palavras liberadas pelo Espírito, o que essa boca tem liberado? Quais
manifestados por meio da nossa voz. Nós que somos esse instrumento do Espírito Santo de Deus. Você já parou para meditar sobre isso? Vamos voltar um pouquinho aqui em Mateus capítulo 10, verso 17 ao 20. Aleluia. Mateus 10, 17, está escrito assim: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que vocês falará por intermédio de vocês. O Espírito do Pai falará por intermédio hoje de vocês. Então nós precisamos entender que nós somos pessoas que o Senhor chamou e Ele separou com uma responsabilidade, um compromisso maior, sermos a boca do Espírito Santo de Deus, seja aonde for o ambiente que formos levados, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no colégio, seja no aniversário, seja aonde quer que for, na presença de reis e autoridades, há uma voz que precisa soar nesse lugar. E essa voz não é a minha voz natural, não é a tua voz natural, mas essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus, dando testemunho do próprio Deus, do poder de Deus, do agir de Deus, o agir salvador e curador e libertador de vidas. Por meio da tua fala, vidas serão saradas, ambientes serão transformados, por meio da tua voz naquele lugar, usado, sendo o sopro saindo de dentro para fora, direcionados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, não tenha medo de abrir sua boca quando você chegar e falar de Deus. Não perca a oportunidade de ser testemunha do Senhor Todo-Poderoso, porque para ser testemunha todos precisaram ser cheios do Espírito. Amém? Jesus não permitiu que eles saíssem vazios e fossem testemunhar deles vazios, porque vazios eles não tinham o que dizer a respeito de Cristo. Mas ele disse: olha, fica na cidade, aguarda mais um pouquinho, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando vocês receberem o Espírito Santo, forem cheios do Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra. E essas testemunhas, testemunhando até os confins da terra. Eu gosto de brincar e digo: chegou até mim, estou aqui nos confins da terra. Sabe, o Senhor liberou a nós, mas a geração que tinha recebido já foi, e agora essa nova geração somos nós, a igreja do Senhor, os responsáveis para anunciar, para testemunhar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos sido, como nós temos nos comportado dentro desses quesitos. Será que nós temos falado do amor de Cristo? Atos capítulo 1, versículo 8 está falando sobre isso que acabamos de citar. Então precisamos, igreja, receber e viver de acordo com a vontade de Deus hoje. Isso é diferente. Nós somos diferentes.
Nós somos representantes do reino celestial aqui na terra. E para representar esse reino precisa estar cheio dele, amém? Por meio do Espírito Santo em nós. É um privilégio muito grande, igreja, a gente saber que nós somos condutores ou a morada do Espírito Santo de Deus. Talvez alguém nunca te valorizou, você se sentiu tão desvalorizado, talvez você tenha se sentido tão, como diz o ditado, Zé Ninguém, não é? Ah, ninguém me respeita, ninguém me considera, ninguém olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele olhou para tu de tal maneira que ele fez uma habitação para ele em tua vida, por meio do Espírito. Amém, igreja? Jesus te chamou para ele, para que ele, por meio do seu Espírito, ele viesse habitar em você. Não existe dinheiro que pague isso, não existe fortunas que pague isso. Você saber que você tem o Espírito Santo de Deus em você, que você é diferente, que você é escolhido, chamado por Deus, sabe? É só Ele que faz isso em nós, mas ninguém pode fazer isso, mas só Ele faz. Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Deus, e o próprio Espírito Ele testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito ele testifica que nós somos filhos de Deus. Só nós temos isso. Só esse povo que o Senhor chamou para ele tem essa certeza, sabe disso, que eles são filhos, são herdeiros de toda a promessa de Deus sobre eles. Todas as promessas liberadas por Deus, elas são para os seus filhos. Nós somos herdeiros de todas as promessas do Senhor, porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que hoje nós somos filhos de Deus. Você é filho? Você tem certeza que é filho de Deus hoje? Amém? Agora vamos viver como os filhos de Deus. Como é que eu sei viver como filho de Deus, pastor? Olha para Jesus como Ele viveu. Ele é a base. Amém? Olha o que Jesus fez. Ele é o caminho. Olha como Ele andou e pisa as pisadas dele. Não desvia para a direita nem para a esquerda, mas pisa cada pisada de Jesus, cada passo que Ele deu. Lembra? Vai na palavra e começa a olhar como foi Jesus, como é Jesus, o que é Jesus. Sabe, você é muito especial, gente. Você é muito especial. Você é muito valoroso. O teu valor é insondável. O teu valor não é terreno. Não, o teu valor é dele, é Ele que te deu valor, é Ele que valorizou, é Ele que comprou, Ele pagou, sabe? Você é dele. Você é dele. Nada pode te tirar dele. Não. E eu quero concluir aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 24. Nós concluímos aqui agora no nome de Jesus. Tem muita coisa, mas nós vamos deixar para outra oportunidade. Segundo Coríntios, capítulo 1. O que a gente está falando aqui é o que você já sabe, amém? Estamos só trazendo a nossa memória. Entendo que tudo que nós falamos você já sabia. Só foi um alerta para a nossa memória ativar novamente, porque às vezes nós esquecemos das coisas, não é assim? Jesus ele sentava com os discípulos, ensinava, depois ele saía nas multidões, né? E ali ele ensinava as multidões, ele pregava, ele curava, depois ele pegava os discípulos, voltava com eles
e ensinavam as mesmas coisas para eles, para ficar memorizado, para que eles não esquecessem. Sabe, Jesus, ele é assim conosco. Paulo vai dizer, olha, que a ceia é justamente isso, é um momento de trazer a lembrança, a memória, né? E todo mês a gente traz a memória de fatos, mas temos uma tendência de esquecer muitas coisas. Por isso ele fica renovando, porque ele está cuidando de nós, para que nós não tenhamos nos perdido. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 24, está escrito assim: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Aleluia. Ele selou as nossas vidas com seu Espírito nos nossos corações, por garantia por aquilo que está por vir. Sem o Espírito nós não suportaremos. Sabe, nós precisamos cada dia mais buscar esse enchimento do Espírito Santo de Deus. É buscar trazer todos os dias a alegria do Espírito e viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem liberado a nós. O Senhor aprove a Ele, ao próprio Deus, selar você, o seu coração, com o seu próprio Espírito de Deus, por garantia para aquilo que há de vir. O Senhor, Ele já está vendo o futuro lá na frente. Ele já sabe o que virá lá na frente. E Jesus está voltando. E é por meio do Espírito que nós nos preparamos para encontrar com o nosso Jesus. Tiago de Itamar, no início do culto, ele dizia: olha, o tempo é difícil, Jesus está voltando e nós estamos preparados. É o Espírito Santo que vai nos preparar. Se você crê, dá um brado de glória, uma salva de palmas para Jesus, uma salva de palmas para nosso Deus. Sabe, que é a garantia, é Ele que nos fortalece, é Ele que guarda, é Ele que está conosco. Nós não sabemos o dia de amanhã. Viva todo dia na presença de Deus, como que seja o seu último dia. Não perca tempo de adorar o Senhor. Tire tempo, faça tempo para Deus, amém? Existem coisas que Deus está fazendo, poderosamente Deus está fazendo, mas existem coisas que é você quem vai fazer, amém? E o que você vai fazer é tirar tempo para adorar a Deus. Você vai fazer tempo para adorar a Deus, porque amanhã pode não ter mais tempo. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, Tamar?
Vamos agradecer ao nosso Deus. Fecha teus olhos. Oh, aleluia, Jesus. Fecha teus olhos e faz um exame na tua consciência, na tua vida com Deus. Se você já tem a certeza que o Espírito Santo está em você, Paulo diz que o Espírito vem quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí Ele libera o Espírito sobre nós. Ou se você quebrou aliança com Ele por alguma razão e você diz: Pai, essa tarde eu quero me voltar para o Senhor. Essa tarde eu quero voltar a ser contigo de novo. Sim. Talvez a religião ela te machucou. Talvez a religião ela te feriu. Mas o Espírito do Senhor ele está para te sarar, para curar a tua alma, curar o teu espírito. Talvez alguém foi injusto com você, mas o Espírito do Senhor ele traz justiça sobre nós. Ele é justo. Ele nunca vai te caminhar debaixo de injustiça, não. É, Jesus. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Derrama a tua alma diante do Senhor. Te alegra no Senhor. Tem esse tempo agora de se derramar diante dele de uma maneira como você talvez nunca se derramou diante do Pai. Alguém pode ajudar a derramar de novo? Não se Deus. com Não sei se você está apressado para ir para casa agora. Deixou seus compromissos, né? Para vir aqui essa tarde. Mas eu queria incentivar você a aproveitar esse momento. não se compara, E nada se compare. Nada se compara a isso. É, Jesus. esse Deus
reunidos na tua presença. Quando podemos, Deus, nos chamar, Senhor, e conhecer melhor, e adorar em santidade, aprender ao Senhor a verdadeira adoração, Pai. Deus nos ajuda. Abençoe cada família, mais uma vez representada. Abençoe cada filho aqui, Senhor, cada um dos filhos. Os filhos sejam abençoados, sejam bênçãos para os seus pais, sejam bênçãos por onde estiverem. Deus, nós consagramos o teu povo ao Senhor. Nós somos uma propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, realiza sonhos no coração do teu